Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e hoje estamos chegando com mais um devocional. Estaremos hoje terminando o terceiro livro da Bíblia, especialmente do Velho Testamento. Hoje terminaremos Levíticos, será o capítulo 27. Já começamos em Gênesis e já estamos no livro de Levíticos. Vamos seguindo em frente. Números e depois Deuteronômio. Josué, está chegando a história do povo de Israel entrando na terra prometida. Até então, estamos falando sobre a trajetória do povo de Israel no deserto. Tudo que estamos lendo aqui é sobre eles no deserto. Estamos resumindo a história de 40 anos do povo de Israel no deserto, Deus falando com ele, Deus orientando, Deus dando leis, e pegamos aqui algumas informações que são extremamente importantes para os nossos dias. Principalmente para mim, nesse último capítulo de Levítico, eu fico pensando na santidade do Senhor, eu fico pensando na dedicação que nós temos que dedicar a Deus, verdadeiramente entregar nossa vida a Deus de corpo, alma e espírito. Diz o capítulo 27, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer particular voto, segundo a sua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. A pessoa vai fazer um voto a Deus, prometer alguma coisa para Deus. Vamos continuar. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se for de 5 anos até 20, a tua avaliação será de 20 ciclos. E da mulher, 10 ciclos. Aqui, eles estavam falando sobre o voto voluntário. Esse livro vai encerrar falando conosco sobre a dedicação dos votos, a maneira como a pessoa considera a sua palavra empenhada a Deus, mostra se ela teme a Deus e preza pela santidade de Deus. Voto aqui, nesse caso, era uma demonstração de fé que as pessoas deveriam ter a Deus, deveriam fazer a Deus. Não algo precipitado, de forma irresponsável, não. Aqui ele está pedindo para que as pessoas, de fato, soubessem o que deveriam fazer. Por isso, o Senhor dá instrução a respeito daqueles que são os votos que as pessoas deveriam fazer, tanto relacionado aos animais, como também ao ser humano, que fosse votar um voto ao Senhor. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. Se for de 60 anos acima, pelo homem, a sua avaliação será de 15 ciclos e pela mulher de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentará diante do Senhor para que o sacerdote avalie, conforme as posses daquele que fez o voto, avaliará o sacerdote. Então, a pessoa fez um voto, mas ela não sabia se ela... como é que eu vou dar o meu voto se eu não tenho condições? Então, o sacerdote iria avaliar e dizer, olha, você pode fazer tal coisa? Então, a pessoa assim fazia. Se for o animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem trocará por mal, ou o mal por bom. Se, porém, de alguma maneira trocar o animal por animal, tanto como o outro será santo. Aqui está dizendo o seguinte, vamos dizer, versículo 10, a pessoa prometeu dar para Deus
um animal X. Ela não poderia depois trocar aquele animal. Ah, não, vou dar o outro aqui. Não vou dar esse não, vou dar o outro. Não, não poderia. Nem que o outro fosse melhor. Não, mas eu prometi esse aqui, achei que ia crescer bonitinho, cresceu, ficou feinho, eu vou dar o outro que eu acho que é melhor. Não, se você prometeu aquele, é aquele que você teria que cumprir com seu voto a Deus. E se for algum animal imundo dos que não se oferece em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a sua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Aqui seria um tipo, eu quero consagrar a minha casa. Claro, naquele tempo, gente, imagina hoje que tem tantos pastores que gostam de aproveitar do povo. Imagina se aplicar isso hoje, misericórdia, as pessoas vão ficar sem nada. Não é aplicável nos dias de hoje, tá? Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a avaliação e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer da semente cevada será a avaliação por 50 ciclos de prata. Se santificar seu campo desde o ano do jubileu, conforme a sua avaliação ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes até ao ano do jubileu, isto se abaterá da tua avaliação. Se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da sua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se alguém santificar ao Senhor campo que comprou, e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor na tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele a quem o comprou, e aquele de quem era a possessão do campo. E toda a sua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Era um tipo de medida, que eles usavam naquele tempo. E toda a sua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi, gado miúdo. Porque, eu vou dar o que é... Não, mas você não pode dar o que já é do Senhor. É a mesma coisa hoje, Nós entendemos que o dízimo é do Senhor, então você não está dando o dízimo, você está devolvendo, porque ele já é do Senhor. Mas se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte, e se o resgatar e vender-se-á segundo a tua estimação. Versículo 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem ou de animal ou de campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santa ao Senhor. Pessoas já me perguntaram aqui essa dúvida. Pastor, se eu consagrei a minha casa a Deus, eu posso vendê-la? Pode, não tem problema. Hoje não tem problema. Pastor, eu consagrei meu carro a Deus, eu posso vendê-lo? Pode, não tem problema. Hoje não tem problema, tá? Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém,
Se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte. Se usou o dízimo, tá, acrescenta a quinta parte, né? Não vejo que hoje seria isso tão necessário, até porque senão o Novo Testamento falaria. O Novo Testamento não falou nada sobre isso. No tocante a todos os dízimos do gado, do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, a dízima será santa ao Senhor. Não se investigará entre o homem, entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira trocar, tanto um como o outro será santo ao Senhor. Aqui você entende por que Ananias e Safira morreu, né? Eles prometeram, consagrou e deram a casa como oferta ao Senhor. Só que quando eles venderam a casa, eles acabaram ficando com dó de dar o valor integral que eles haviam prometido. E por essa razão foi que Ananias e Safira morreram. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então aqui Moisés recebeu toda a lei. Eu já falei com vocês que primeiro Moisés recebe a lei, né? Para depois ele então passou a lei para os filhos de Israel, para então os filhos de Israel começarem a obedecer à lei. Geralmente essa lei aqui, claro, começou a valer um pouco já no deserto, mas a diretriz de Deus, a orientação de Deus era para que quando eles entrassem na terra prometida, eles teriam que cumprir rigorosamente toda a lei que Moisés os havia ordenado. Tá? Então, é como se Deus antecipadamente, dando a lei, para quando eles entrarem na terra prometida, aí agora eles vão cumprir a lei. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, e hoje, com alegria e graça, eu termino mais um capítulo, juntamente com as pessoas, eu termino o capítulo 27 de Levítico, e agora, graças te damos porque estamos caminhando e andando e seguindo e vamos para o livro de Números. Obrigado, Senhor, porque neste ano já estamos no 4º livro da Bíblia, lendo a Bíblia com todas as pessoas. Muito obrigado. Isso é maravilhoso, poder estar juntamente com todos, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra e caminhando com o Senhor. Eu te agradeço por aqueles que leram conosco até aqui, Gênesis, Êxodo, Levíticos, e agora nós vamos para o livro de Números. É o 4º livro da Bíblia. Tomara que todos continuem conosco nessa leitura até o final. Senhor, continue falando conosco. Em toda essa leitura, nós observamos que o Senhor é um Deus zeloso, não muda, o Senhor não se adapta às tradições humanas, o Senhor não muda com o tempo, porque hoje as pessoas dizem, as épocas mudaram, hoje o tempo é diferente. Sim, é verdade. A época, o tempo, as pessoas mudaram, mas Jesus Cristo, o Senhor, não muda. O Senhor é o mesmo e nós temos que te servir com o mesmo temor, com o mesmo amor e com a mesma santidade. Muito obrigado, Pai Santo e querido, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amanhã vamos para o livro de Números. Deus manda Moisés numerar os homens de guerra. E agora aqui, Números, nós vamos ver a contagem do povo. E aí eu quero que você preste muita atenção no que Deus vai falar conosco a partir desse capítulo aqui de Números, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Espero vocês amanhã. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até lá.